Olá, bom dia. Eu me chamo Marcos Vinícius. Você está no canal Cardio Pneuma Oficial. E hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais informal. Eu estou aqui indo para o trabalho, 6h30 da manhã, mas tem um assunto de grande importância que eu quero trazer e deixar aqui no canal. É a prevenção primária em doença cardiovascular. Então, o que seria a prevenção primária em doença cardiovascular? A prevenção primária seria um conjunto de medidas adotadas pelo paciente para evitar que ele desenvolva alguma complicação ou chegue a ter alguma doença cardiovascular. Quais doenças seriam essas? Então, o infarto do miocárdio, AVC, que é o acidente vascular cerebral, as complicações cardiovasculares que levam à deterioração da função renal, as doenças vasculares periféricas que levam o paciente a ter amputações, a limitações na sua atividade física diária, limitações no seu trabalho. Quando a gente fala em prevenção de doença, a gente tem que entender o conceito de fatores de risco. O que são os fatores de risco? Fatores de risco são aquelas condições que, quando presentes no indivíduo, elas proporcionam um aumento da probabilidade de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O que são fatores de risco, então, por exemplo? O paciente hipertenso, o paciente diabético, dislipidêmico, o paciente sedentário, o paciente obeso, o paciente estressado, o paciente que tem uma condição socioeconômica, uma alimentação que não favorece. Então, nós vamos ter inúmeros fatores de risco que, quando somados, aumentam ainda mais a probabilidade desse paciente de vir a ter doença cardiovascular. Esses fatores de risco, eles podem ser modificáveis ou não modificáveis. Quais seriam os fatores de risco modificáveis? A hipertensão, por exemplo, ela pode ser tratada, o paciente pode perder peso, fazer ginástica e reduzir ou até normalizar os níveis de pressão. Quais são fatores que seriam não modificáveis? Uma história familiar seria a idade, por exemplo, a etnia, a cor. Então, existem fatores de risco modificáveis, onde o indivíduo pode atuar e ele pode regredir e se beneficiar da atuação, e fatores de risco não modificáveis, onde mesmo assim esse paciente precisa minimizar os impactos dessa condição. Então, voltando agora, eu tinha dado uma paradinha ali para lanchar, porque não ia dar tempo. E retomando aqui o assunto, agora já estou no carro novamente. É muito importante ter em mente que o que vai realmente mudar a probabilidade e o futuro desse paciente são as medidas adotadas pelo paciente. Não adianta fazer um batalhão de exames se as medidas básicas de estilo de vida, de prática de atividade física, de uma boa alimentação, se isso não é colocado em prática. Então, existem pacientes que chegam no consultório e eles falam: doutor, eu quero fazer uma bateria de exames, eu quero fazer todos os exames. Eu quero fazer mapa, rota, eco, teste de esforço. Mas é um paciente que faz exame, mas ele não se mobiliza a fazer dieta, fazer ginástica, melhorar o estilo de vida. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que o exame não salva ninguém de nada. O exame é só um exame, ele pode até mostrar uma condição. O que vai mudar o destino desse paciente são as mudanças do estilo de vida, as práticas de hábitos saudáveis, uma boa alimentação, a perda de peso, né, se enquadrar melhor ao tratamento. Então, essas são as medidas que vão fundamentar a prevenção de doença. Dessa forma, será necessário a identificação dos fatores de risco presentes em cada paciente para que a gente consiga fazer uma estratificação do risco. Se esse paciente é um paciente de baixo, médio e alto risco para futuramente desenvolver alguma doença cardiovascular. Existem várias fórmulas matemáticas e algoritmos que podem ser utilizados para fazer esse cálculo. Eu não vou aqui entrar no mérito de qual será utilizado, mas a nossa discussão aqui será fundamentada na importância, na manutenção prática das atividades que o paciente precisa manter ou executar na sua vida para que ele realmente tenha benefício e diminua a sua chance de ter doença cardiovascular. Então, a principal conduta a ser adotada pelo médico junto com o seu paciente é a identificação dos fatores de risco.
para que se consiga minimizar a ocorrência e que esse paciente fique dentro das metas preconizadas, né, pela Sociedade de Cardiologia Brasileira. Então, que ele fique com a glicose sob controle, as medidas de pressão arterial sob controle, que seja um paciente que tenha o seu peso controlado, que faça ginástica, que tenha boas noites de sono, que não viva estressado o tempo todo. Então, a condição psíquica hoje em dia é muito importante. A condição socioeconômica, que esse paciente consiga ter acesso a boa alimentação, acesso a boa moradia. Tudo isso hoje em dia impacta diretamente na probabilidade desse paciente ter doença cardiovascular. Identificar esses fatores de risco, vai haver um trabalho e vai ser necessário, melhor dizendo, alguma dedicação desse paciente para que ele consiga se enquadrar num estágio melhor. O paciente relaxado, o paciente que não coopera, com certeza é o paciente mais complicador. O paciente que faz exame, mas não cumpre, não toma remédio. O paciente que não quer perder peso, o paciente que não quer parar de fumar. O incentivo à cessação do tabagismo é muito importante. Esse paciente precisa ser conscientizado que o cigarro prejudica tudo. Não só o pulmão, o cigarro prejudica tudo. Tudo que a gente falar aqui, o cigarro, até para o bolso, o cigarro traz problema. Como é que se identifica esses fatores de risco? Através do exame físico. O médico vai examinar esse paciente, vai auscultar, vai medir a pressão, pode solicitar alguns exames. O exame de sangue é muito importante, onde o médico vai fazer uma avaliação da condição metabólica. Vai ver o colesterol, a glicose, alguns hormônios, o hormônio tiroidiano, o ácido úrico, né? Então, o exame de sangue é uma maneira básica e não cara de fazer uma boa avaliação desse paciente. Após a avaliação de exames, o médico vai determinar se esse paciente vai necessitar de um tratamento farmacológico, mas esse paciente sempre vai precisar da mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida é a base, a mudança ou a manutenção do estilo de vida é a base para se evitar as futuras doenças cardiovasculares. Então, você, meu paciente, que quer ter qualidade de vida e longevidade para curtir com a sua família, precisa estar atento aos fatores de risco, frequentar assiduamente o seu médico, fazer exames de sangue, ser examinado e, se houver identificação de fatores de risco, trabalhar para que esse risco seja minimizado ou extinto, com mudança de estilo de vida, prática de hábitos saudáveis, alimentação saudável e seguir as orientações do seu médico.